Eu levei 20 anos para tomar a decisão de mudar minha vida, né? Nesse tempo todo, foram inúmeras as tentativas e os fracassos, né? Então, nesse período, eu deixei mais claro para mim que tem basicamente duas situações que a gente fica quando a gente começa a fazer essa mudança. A primeira é a euforia. Então você fala, não, eu vou mudar minha vida. Aí você passa 1, 2, 3, 4 dias. Parece que tudo está resolvido já, que você vai, nossa, que você vai sair correndo, que você vai, né, resolver todos os problemas. Chega, por exemplo, na sexta-feira à tarde, você tá com aquela felicidade, passou assim semana inteira fazendo um monte de coisa, agilizou várias coisas, tal. Então chega no final de semana e fala, nossa, meu, essa semana valeu a pena, né? Tô feliz, meu. E é aquele momento, nessa euforia, que você pega e fala assim, ô, vamos fazer um churrasquinho aí? Aí eu vou lá, pego uma cerveja também, eu mereço, né? Naquela felicidade, aí o que acontece? Eu mereço, né? Então eu vou lá e busco a droga de novo. Uma coisa que você está lutando contra, uma coisa que você está fazendo mal, quando você fica feliz, o que acontece? Você acha que você merece aquilo que justamente está te fazendo mal. E a outra situação, que é a situação inversa, é a angústia, a tristeza, né? Como no meu caso, né? Eu tô sozinho, desempregado, sem dinheiro, sem carro para dar uma volta para a cidade, sem amigos para sair. E aí eu pego e passo a semana inteira fazendo tudo aquilo que eu acho necessário. Então eu paro com a droga, começo a fazer todas as coisas, agilizar todas as coisas necessárias da minha vida que eu preciso resolver. Só que aí chega no final de semana, eu sóbrio, com disposição, né, com aquela motivação, com aquela vontade de querer viver, de fazer as coisas. Chega no sábado à noite, ou na sexta-feira à noite, você olha assim, aquela puta noite linda, aquele céu estrelado, de repente uma lua, os carros passando, carro passando, tocando um sonzinho alto, ou seja, você começa a ver que as pessoas estão indo se divertir, você fica imaginando estar num bar, um encontro com uma tiazinha lá, né, aquela coisa agradável, ou com uma turma de amigos, e você tá lá em casa, sozinho, naquela situação. Aí bate aquela tristeza, você sente aquele vazio, e é nesse momento que você vai lá buscar de novo a droga. Das outras vezes, quando acontecia isso, depois que passava era uma frustração. Tudo, aqueles 4, 5 dias que eu tinha contado no dedo ali, né, dia após dia, se perdia. Então eu tinha que recomeçar tudo de novo. E aí, para eu retomar essa disposição inicial, levava muito tempo. Eu passava bastante tempo com aquele pensamento, né? Eu preciso parar para começar de novo. Só que eu não parava, o tempo ia passando e cada vez ia ficando mais difícil. Então, pelo que eu aprendi, pelas conclusões que eu cheguei, dessa vez eu resolvi fazer diferente. No dia 29 de fevereiro, eu gravei o primeiro vídeo, que foi quando eu dei o início a essa mudança na minha vida. Hoje é dia 29 de abril, então faz exatamente 2 meses que eu dei início a essa mudança. Só que não significa que faz 2 meses que eu parei de usar. Na verdade, eu não parei de usar ainda. Porque eu decidi não lutar contra isso de início, entendeu? E eu vou explicar por quê. Faz 20 anos que eu tô usando, que isso se tornou um hábito na minha vida. Então não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir, que eu vou resolver isso. Eu já tentei fazer dessa forma e não deu certo. Então eu vou fazer diferente. Então o que eu comecei a fazer nesse período em relação à droga? Quando tem a oportunidade, não significa que eu tenho usado todo dia, não. Até porque eu não tenho dinheiro, né? Então é quando tem a oportunidade. Então quando tem a oportunidade, eu pego um papelote de R$ 10, que é uma quantidade pequena, de uma qualidade inferior. Então é só para eu, de repente, sossegar a minha cabeça. Porque a cabeça ela está muito habituada com aquilo. Das outras vezes, eu ficava focado tanto nisso, de parar com a droga, e eu não pensava no resto da minha vida. E essa é a grande diferença que está ocorrendo agora. Eu cheguei na seguinte conclusão. A droga acabou substituindo todas as coisas boas da minha vida. E nesse momento, as minhas condições de buscar essas outras coisas boas são mínimas. A conclusão, uma das principais conclusões que eu cheguei, foi que eu preciso reaprender a viver. E isso significa fazer o melhor possível com o que eu tenho em mãos. Se a minha casa estava uma bagunça total, ao invés de eu ficar me lamentando, se está uma bagunça, eu vou organizar.
Se tá suja, eu vou limpar. Se eu não tenho dinheiro para sair, eu vou sair e fazer uma caminhada. Eu vou ficar lá assistindo um pouquinho de algum programa com a minha mãe, na boa lá, aproveitar aquele momento. Se antes aquilo me dava ansiedade, né, de eu estar ali com um monte de gente ao meu lado, não, eu vou aproveitar esse momento. Ela tá velhinha, coitada, com problemas de saúde. Eu vou aproveitar enquanto a gente tá junto e vou aproveitar da melhor forma. Então é essa o meu pensamento agora, meus amigos. É fazer o melhor, reaprender a viver, reaprender a buscar as coisas boas a cada momento. Isso vai levar um tempo. Eu vou começar a substituir, eu vou começar a preencher a minha vida com pontos, com coisas boas de novo, até chegar um momento em que, quando chegar esse pensamento meu de pegar uma droga, eu vou falar, não, ô louco, isso aí vai me atrapalhar totalmente, não, isso vai ser ruim. E isso já tem acontecido. Então, às vezes, quando eu penso em usar droga, ou de pegar aquela boa, né, que eu pegava, né, que era em maior quantidade e tal, ao mesmo tempo eu penso, falo assim, puxa vida, meu, se eu pegar essa daí, eu vou ficar em pânico, vou passar a noite inteira acordado, amanhã eu vou ter que dormir o dia inteiro, e olha o prejuízo, né? Os vídeos eu não vou conseguir fazer, a frustração vai ser muito grande para mim, a tristeza vai ser grande, então eu não vou fazer isso. Então faz quase 2 meses que eu não tenho mais ataques de pânico. Nesse período de 2 meses, as principais mudanças da minha vida foram o seguinte: eu saí daquele estado de impotência que eu tava, né? Comecei a fazer as coisas, comecei a botar a casa em ordem, comecei a limpar. Se antes o xixi da neguinha ficava lá vários dias, agora não. A neguinha fez xixi lá, eu não suporto mais ver. Tem dias que eu acabo lavando 3 vezes a área lá, porque quanto mais você limpa, parece que mais ela vai lá fazer xixi, né? Então essa foi uma mudança muito positiva da minha vida. Eu saí daquele marasmo e comecei a construir esse hábito de manter a higiene, que é o natural, né? Que é o que a gente deve fazer. Outra coisa importante também que aconteceu foi que nesse período, com as frustrações com o trabalho, como eu tô sempre com gente ao meu lado e o meu computador fica ali na sala, no meio de todo mundo, eu cheguei a um ponto que eu peguei trauma de ligar ele para trabalhar. Eu só ligava ele para ver vídeos, mas para eu fazer trabalho, eu peguei trauma. Quando eu decidi fazer esse canal, esse foi um dos motivos, né? Para eu retomar essa disposição de trabalhar. Então eu comecei a fazer esses vídeos, a fazer o tiozão superação, né? Que apesar de ser maluquice, apesar de eu ter mostrado todas as coisas feias, eu limpando a minha casa lá, por incrível que pareça, essa foi a grande motivação de eu dar início nessa mudança. É dessa forma que eu tô fazendo a mudança na minha vida. Eu tô fazendo por mim. Tô fazendo de uma forma sólida, tô construindo uma base sólida. Tô fazendo as coisas com uma disposição, com uma motivação genuína. Não é para mostrar para ninguém. Eu tô pensando no futuro, mas ao mesmo tempo eu tô aproveitando, tô fazendo da melhor forma que eu posso fazer no presente. Então esse é o meu relato de hoje.